Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Amados irmãos, nós estamos iniciando um novo dia em nossas vidas com a graça de Jesus Cristo. Ele nos deu a vida para que nós tivéssemos vida santa, pura e imaculada, igual a dele próprio. Porque ele, como Deus, não se fez Deus, se fez homem, com todas as nossas transgressões, com todas as nossas necessidades, com todos os nossos organismos humanos. E não se comparou a Deus, mas sim a nós, tomando sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados e todos os nossos erros. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21 e 22, ele nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que sigam os seus passos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje dificilmente se vê um ar livre nas ruas. Dificilmente. No versículo 22, ainda de 1 Pedro, ele nos diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano ou pecado foi encontrado nele. Em sua boca nunca saiu nada que o fizesse pecar, porque ele era realmente o Filho do Deus vivo. Não é? Portanto, nós temos que nos apegar e cumprir aquela ordenança do ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele repete: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. No versículo 6 ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, né, era algo que devia apegar-se. Mas não, ele se fez homem totalmente, com todos os defeitos que nós temos, estavam os defeitos também nele. Não porque era dele, porque ele tomou para si. Existem muitos exemplos. Jesus chorou. Jesus chorou sobre a cidade no pecado. Está em Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Sim, meu amado. Existem muitos exemplos da preocupação do nosso Senhor pelas almas perdidas. Pela minha, que um dia ele resgatou, para dos santos, que um dia ele resgatou, mas ainda está faltando você, ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, mas uma se perdeu e ele foi buscar. E esta ovelha é você que ele está buscando nesta manhã. Lembram de Nicodemos? Está em João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascimento é a transformação que sofremos quando nós o aceitamos e nos declaramos publicamente que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Há uma transformação porque o homem tornou-se novo. Aquele homem que estava perdido nas trevas do pecado, nas trevas deste mundo, se renovou, se fez uma luz resplandecente nesta terra. Tornou-se sal desta terra negra e imunda. Portanto, meu amado, só Jesus tem poder. Não há Maria, não há José, não há Joaquim, não há ninguém
que tenha poder para salvar. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Uma nova criatura se faz quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Em João capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana e essa mulher sofrerá a transformação, um renovo, um novo nascimento. Os fariseus ouviram falar de Jesus que estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Está tudo em João capítulo 4. Você pode ler, fica até melhor, porque ore antes de ler, para que o Espírito Santo lhe ilumine, lhe mostre a verdade bem clara, principalmente você que ainda não conhece a Escritura Sagrada. No versículo 3 ele diz, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia pregando o Evangelho, salvando pessoas. Ele vai ter um encontro muito gracioso, muito abençoado, lá em Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sim, ele também se cansava, porque ele era humano, ele não era Deus. Ele era Jesus, o filho de Maria. Maria não salva, Maria foi pecadora. Maria morreu, está esperando a vinda do Senhor Jesus para ressuscitar, como todos aqueles que morreram, desde Adão. Portanto, meu amado, estamos esperando o Senhor voltar. No capítulo 6, no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 4 de João, ele nos diz, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. Ela se surpreendeu, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Dai-me um pouco de água. Ora, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria atendido o pedido e dele receberia água viva. A água viva que desceu do céu para nos salvar, Jesus Cristo. E a mulher prontamente disse, o Senhor não vem com essa... O Senhor não tem como tirar a água do poço. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber da água, desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, uma fonte de água de vida eterna. Vida eterna, só Jesus entre o céu e a terra. Quem beber desta água jamais morrerá.
Jesus é a água da vida. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Só por Ele nós temos acesso a Deus. Cristo morreu para que pudéssemos viver. Está em Romanos capítulo 5, 6 e 9. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, pelos ímpios, por você, meu amigo, que ainda não aceitou. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Desperta, meu amado. Jesus está voltando. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E é dom de Deus comprovando que a riqueza, o poder econômico não tem como comprar a salvação. Só Jesus. Se assim fosse vendida, os ricos, somente eles seriam salvos. Nós, assim como nosso Senhor, precisamos ter uma profunda preocupação, né? Preocupação com os que ainda não aceitaram Jesus Cristo, assumindo a responsabilidade que Ele nos deu de pregar o Evangelho a toda criatura. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Está em Mateus 28, 18 a 20. Portanto, meu amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Daniel ainda nos diz, nos prepara. Daniel, capítulo 12, 3. Aquele que ganha almas é sábio. Está em Provérbios 11, 30. No período do reino dividido, Israel encontrava-se em uma condição muito enfraquecida, estando exposto, né, à derrota e ataques de outras nações. Nós temos que ler, nós temos que buscar o conhecimento, a verdade e a vida. Só Jesus, entre o céu e a terra, pode nos dar a salvação. Você, meu amigo, está sendo convidado nesta noite a aceitar Jesus Cristo. Você, meu amigo, está sendo convidado a tomar sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Não esqueça, não há um outro nome, qualquer um outro nome que diga que vai perdoar os seus pecados, que é intermediário entre você e Deus, está lhe enganando, lhe ludibriando. Só Jesus. Ele é o único. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Não haverá um outro nome, entenda isso. Ninguém chegará ao Pai a não ser pelo nome de Jesus. Ninguém chegará ao céu. Se não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, meu amado amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Não queremos nada de você. Apenas que você leia a Bíblia. Procure entender. Mas antes de ler, ore. Suplique ao verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, ao Deus Todo-Poderoso, que permita-lhe o Espírito Santo ao seu lado. Permita que ele abra a sua mente, que a sua mente seja aberta pelo poder do Deus Todo-Poderoso no Espírito Santo, para que você entenda, compreenda e venha a ver a diferença entre crer em alguma coisa que você vê e aquela que você não vê, mas sente.
sente o seu poder, sente a sua presença, sente a sua ação operando sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Só Ele, mas ninguém, é verdade e vida. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome de Jesus. Amém.